Saveiro Rocket, uma Saveiro coupé esportiva com motor turbo, câmbio manual e de fábrica. Salve, acelerados! Eu nunca estive tão feliz de estar numa garagem, porque hoje eu posso dizer com certeza absoluta que o carro que a gente vai mostrar aqui para vocês não vão encontrar em lugar nenhum no Brasil, em nenhuma outra garagem. Por isso eu vou até ressuscitar o Marcelo Rezende para falar para a edição. Coloca aí na tela exclusivo, porque dá trabalho, viu? Com exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. E não tem como ficar mais exclusivo do que isso, não é, Daniel Teles? É isso. Porque hoje, olha só o carro que a gente vai mostrar para vocês em detalhes e com direito a um rolezinho, algo que nenhum outro jornalista fez. Daniel, o que a gente vai dirigir aqui? Pois é, Hector, aqui simplesmente a Saveiro Rocket, uma Saveiro coupé esportiva com motor turbo, câmbio manual e de fábrica. Exatamente. Que foi o modelo apresentado pela Volkswagen, o protótipo no Salão do Automóvel de 2010, aqui de São Paulo. E feito em apenas uma unidade, então a gente vai ter essa honra, esse prazer de poder dar um rolê aqui por dentro da fábrica da Volks e ver todos os detalhes aqui desse carro. Exatamente, a gente veio até a fábrica da Anchieta, na garagem deles, para poder trazer para vocês esse conteúdo exclusivo, então eu tenho certeza que ele já merece o seu like e a sua inscrição aqui no canal do Acelerados, porque pela primeira vez o jornalista vai virar a chave aqui desse carro e a gente vai até desmistificar algumas informações, porque a gente já estava conversando aqui com o pessoal que tem muita, às vezes as pessoas fazem algumas especulações aqui sobre o conjunto mecânico do carro e a gente vai tirar várias dúvidas, trazer várias curiosidades. Eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo, então já deixa o seu like aí e se inscreve no canal Acelerados. Mas, Daniel, acho que a gente precisa de ajuda, então, para apresentar esse carro, né? Pra gente não cometer nenhum deslize, nenhum equívoco. Por isso que a gente vai convidar aqui André Drigo, por favor, gerente de desenvolvimento de produto da Volkswagen. Bom, prazer. Prazer é nosso. Tudo bem? Obrigado pela visita de vocês aqui para falar dessa máquina hoje, né? A primeira coisa que eu quero de você é que você não nos desminta. É verdade que a gente somos os únicos que não nos teve essa oportunidade até hoje de conhecer de perto esse carro, dar um rolezinho, é isso mesmo? É verdade. Desde 2010, depois que saiu do Salão do Automóvel, tivemos muitas visitas, mas para ligar o carro, entrar, se vocês são seus primeiros. Só com o carro parado, então. Só o carro parado e mais, ninguém dentro. Ninguém. Foi tudo supérfluo, né? Com tomadas aéreas. Vocês vão ser os primeiros a colocar a mão aqui, ligar. Exclusividade. E tem uns negocinhos legais que nós fizemos aqui dentro, depois a gente vai falar. Boa, ótimo, legal, excelente. Agora, Drigo, é o seguinte... Conta pra gente como é que foi a ideia, né, a concepção desse carro aqui. Ele foi apresentado no Salão de 2010 como um estudo, né, de design, mas como é que foi a decisão de onde partiu essa ideia? Meu, acho que sabe o que a gente precisa levar para o Salão Automóvel? Uma Saveiro com mecânica de Golf. Como foi isso? E por que da escolha do Saveiro, né? Porque tem todo um background. Tem todo um background. Isso. Bom, em 2010, o que acontece? Saveirinho, os jovens gostam de mexer, 2 lugares remete a um coupé, né? E todo mundo vê na rua aí rebaixado, motorzão. E a época já tava assim, a Saveiro bombava com a galera aí, os jovens, preparando o carro. Nossa equipe então de design falou, por que não uma Saveiro, né? E a gente tava lançando o Saveiro na época, levar uma totalmente transformada, tunada, e deu certo. E esse foi o carro. Então a ideia foi um coupé, uma picape, os jovens mexiam e a gente colocou muita pimenta nesse carro para poder levar no salão. E foi um sucesso na época. Imagino que a parte de desenvolvimento deve ter ficado com o sorriso aberto, né? Porque aí não tem dinheiro, não tem limitação e só pode fazer o que quer. Uma liberdade, tanto do time de design como de engenharia. Porque além de ter a estética e os elementos visuais, ela é funcional. Sim, sim. Um detalhe é que esse carro ele anda, vocês vão logicamente fazer a experimentação. Funciona a tampa, funciona todo. Um carro realmente funcional para poder você dirigir e fazer. Fizemos testes, inclusive. Né? Eu fui um dos que participou na época dos testes. Fui desenvolvendo a parte de engenharia. Então foi isso aí. Não tem limitação financeira, lógico que a gente tem um budget para isso, mas teve uma liberdade de expressão e liberdade de desenvolver coisas novas aplicado num carro aí bastante mexido pela galera. Naquela época o G5 tinha sido lançado em 2008, né? Então fazia pouco tempo relativamente, né, em relação ao Salão de 2010, mas a Saveiro ainda não tinha sido apresentada, né, com essa frente do G5.
Foi nessa O G5 já estava no mercado Gol, Voyage, e aí a Saveirinho estava chegando. E foi exatamente o salão deu aquela brilhada nela. Então já estava no mercado, já estava sendo lançado, e isso aqui veio para dar mais uma bombada, um chamariz. Quanto tempo foi o desenvolvimento do time de design para chegar nessa versão aqui que a gente está vendo? Foram meses. Por quê? Saiu, logicamente, da parte visual, virtual de desenhar os veículos. O time de design bolou cada cor, cada componente. E o time de engenharia foi, então, começando a desenvolver. Foi meio que em paralelo, logicamente. Então, o tempo foi mais longo. Foram meses e mais. Depois a gente fez os testes também. A gente fez alguns testes internos para que o carro fosse funcional. Deixar o equipamento de som, por exemplo. Fizemos alguns testes também para não dar nenhum tipo de efeito colateral dentro da cabine. Então, teve vários estudos. Não só foi design, mas foi muita técnica aqui atrás. Foi umas 300 pessoas que tiveram... Isso, em torno de 300 pessoas, entre engenheiros, analistas, designers, uma equipe legal, grande, né? Para poder fazer esse carro se tornar o que ficou. Desde a concepção até a execução e o hardware, né? A parte física ficar funcional. Muitos carros do salão, às vezes, são feitos estáticos. Um mock-up, não esterça o volante, não dá partida. E tinha muito carro assim. Esse não. Esse foi meio que exclusivo. É um ponto fora da curva, vamos falar assim, que foi um carro funcional que a gente desenvolveu na época. Agora vamos começar então falando da parte externa aqui dele, porque tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, né? Por que vocês escolheram esse esquema de cores? Vamos começar por aí. Bom, a cor branco, né? Se você olhar, é um branco um pouco metalizado, né? Ele tem um toque de metal aí. Porque o branco, logicamente, já começava aquela história de um carro branco esportivo se destacar. Inclusive, isso bombou depois. Naquela época, o carro branco ainda tinha uma certa... Tinha certa dúvida. Mas aí, o que foi feito? O branco para destacar o vermelho. E aí, o vermelho tornado, que chamam, foi feito em vários elementos, colocado uma faixa. E olha que interessante, no teto ele muda de cor. Justamente porque o vermelho com o preto não ia se destacar, o vermelho com o branco, o design achou muito mais o contraste mais aparente, visual. E aqui a gente colocou o preto ninja, que hoje até hoje essas cores na linha de produção. Foi o preto e cinza então para poder dar essa destacada. E aí vai, né? Preto fosco, preto brilhante. Antena chá que funcionava, recebia sinal GSM na época. Então era uma antena novidade também no mercado e já trazia função também. Tá? Essas rodas aqui também, quantas polegadas a gente está falando aqui? Então, aqui é um aro 18 polegadas, né? E já usada, é uma roda importada da Alemanha, no caso usava uma versão de Golf, da época Golf GTI, o pneu também, o pneu semi-slick. E detalhe, né? Disco de 312, também equipado nos GTIs da época. Cada pneu semi-slick. É semi-slick porque, na verdade, o desenho dele é um pouco mais raso, né? É um desenho em flecha e um pouco mais... versão mais rebaixada. E com as pinças vermelhas também. E as pinças vermelhas, vermelho tornado, bem típica de um GTI. Esse freio você estava falando antes de gravar que ele é bem superdimensionado, né? Ele é superdimensionado, logicamente. Ele é até superdimensionado para esse carro, porque... Apesar de tudo, a gente não está considerando uma carga excessiva. Não é um veículo de transporte mais, virou um carro esportivo, né? Mas ele tem, então, todos os GTIs, normalmente o disco dianteiro e todos os GTIs, o 312 é comum de utilizar. A traseira de fora daqui a pouco é um pouco diferente. Mas então é isso. Então, trouxemos essa roda justamente para casar com esse conjunto. E detalhe, baixamos a suspensão também, 36 milímetros, para poder trazer exatamente essa esportividade. E na traseira, 60 milímetros. 60 milímetros. Porque a saveira ela já é um pouco inclinada para cá. Né? Então a gente teve que abaixar um pouco desproporcional, mas para ficar nivelado. Para ficar nivelado. Sim, isso aí. Carro esportivo, né? Juntando tudo. Exatamente. Agora tem um detalhe que é interessante, né, Daniel? Que a gente teve esses dias, recentemente, gravando com a CF lá no nosso podcast, Ricardinho ACF. Ele contou que fez parte do time de design, de desenvolvimento aqui da Saveiro Rocket. E ele ficou responsável por uma parte específica, né, Dani? Que foi aqui esse DRL de LED, que na verdade, esses internos. Ele explicou pra gente, mas eu quero ouvir da sua boca qual foi a ideia por trás desse DRL aqui. Deve estar passando aqui aí na tela um detalhe que o Renato fez pra gente, mas porque ele tem uma função diferente, né, que não existia ainda na época muito. Não é apenas dia, é mais um coordinate. Então foi um elemento aqui, tem duas funções integradas, olha que legal. Na época já se falava em DRL, mas não era comum. A função principal estava aqui em cima, aqui tem mais um negócio legal aqui que eu vou falar já. Mas vindo aqui foi um light strip, uma luz de LED, certo? Como se fosse uma luz diurna. Então ele adquiriu aqui a luz branca, em formato de luz diurna, para poder ficar sempre iluminada. E nesses furinhos, vocês estão vendo 4 furinhos aqui? Tem 4 LEDs adicionais aqui.
e esse que faz a função de curva. Então, conforme você esterça o volante, ele auxilia iluminando para onde hoje seria o corner light, que é a luz de curva. Também foi se pensado já aqui com um elemento totalmente independente. Então, são duas funções de LED no mesmo elemento. É porque isso é legal destacar, porque muitas vezes o carro de design não é só, vamos mostrar o que a gente pode fazer. Ele também pode servir como uma espécie de estudo para tecnologias que ainda estão se desenvolvendo. Sim, é um laboratório. A gente chama de um laboratório, por isso. Para os carros tudo. E isso foi utilizado. Muita coisa daqui não só sai a parte visual para o design, de inspiração, mas funcional para a gente desenvolver ao longo dos outros veículos. E aqui tem um negócio legal. Máscara negra, também exclusiva para esse carro. E ele tem uma lâmpada lá dentro de xenon. Então, você olha e fala, pô, mas cadê aquela lente? Aqui não, aqui a gente usou a lâmpada com a configuração da parábola de série. E para isso teve que vir um lavador. Porque a lei exigia xenon, para não ter nenhum desfogo. Quando sujava, tinha que ter um lavador. Então, deixou preparado até para atender a legislação. Exatamente. Isso que eu ia falar. Ele tem até... respeita até a regulamentação de rua, que seria uma espécie de limitação, mas vocês colocaram... Deixamos falar. Precisa? Então vamos deixar funcional. 100%. 100%. E ainda mais coceira nos fãs, assim, desse carro não ter sido lançado. Porque vai estar pronto. Essa é a pergunta que é recorrente que a gente tem. Mas e aí, por que não vai ter? Logicamente, a gente sabe que é uma experimentação, é o que onde a gente pode chegar. Né? Não dá para colocar na rua. Vocês vão andar, né, vão sentir mais emoções ainda, mas vamos falar daqui a pouco. Vamos lá para a parte de trás, a gente consegue, Renato Durães, fazer essa voltinha no carro para mostrar um pouco lá da parte de trás, porque, bom, aqui na frente a gente tem esse detalhe, né, esse spoilerzinho vermelho, que já é um detalhe mais, uma saiazinha para deixar tudo mais esportivo, capa vermelha também nos retrovisores. Bem-vindo para cá, Durães. Colocamos um cinza fosco, um cinza próximo do cinza satin, que a gente chama, né, de fora a fora. Tem uma entrada de ar também, né? A gente simulou uma entrada de ar. Né? Aqui, se você lembrar, era o apoia-pé. Na versão normal da picape ou da Saveiro, era um apoia-pé. A gente resolveu fazer um elemento como se fosse uma tomada de ar. Tem até uma grelha aqui, uma colmeia. Que não é funcional, não seria funcional. Não é funcional, é um elemento de design puramente. Mas eu acho que desse ângulo que a gente está vendo ali pela lente do Renato, a parte que mais chama a atenção é esse... É um Santo Antônio? O que é o Santo Antônio? Santo Antônio. Só que simula aí como se fosse um incremento coupé, né? Isso aqui também foi uma ideia que vocês tiveram desde o início de colocar no projeto ou ela foi surgindo depois? Aqui a ideia era virar um carro coupé, porque no Brasil não se tinha carro coupé acessível, né? Tudo importado. Certo. E a gente chama de roadster, né? Como não tinha, e a Saveiro remete a isso, por que não fazer uma traseira com duas funções, ou duas demonstrações que o designer quis trazer primeiro, fazer isso aqui como se fosse um coupé, certo? E olha dois elementos aqui dentro, que são onde estão os backlights, como se fosse dois apêndices, remetendo lá os cabos de corrida. 1950, todos eram cabo tubular, atrás do banco ficava um apêndice aerodinâmico, então também foi remetendo a essa esportividade do carro de competição. Exatamente. Já até uma ideia, parece que são entradas de ar por um motor traseiro. Exato. Se eles tivessem tido mais tempo, quem sabe, 3 anos para desenvolver, a gente não teria uma Saveiro com motor V8 aqui. Um bloco maior aqui atrás. Pô, aqui cabe até um W, né? Um W alguma... Então, mas Saveiro Bugatti. Saveiro Phaeton, aí ia ter um monte de apelido aí, né? Mas aqui é muito, tudo funcional também, a gente pode abrir aqui? Lógico. Aqui é a caçamba, a tampa da caçamba também. E aqui é legal, ela tem Perto do botão, né? Um botãozinho elétrico. Sistema elétrico. Sistema elétrico. Sabe que pelo aerofólio, né? Tem o aerofólio aqui que legal, em preto brilhante aqui também. E olha que legal, totalmente funcional. Né? A gente fez duas coisas importantes aqui. Primeiro, o sistema todo com braço a gás, para elevar, ficar leve. Sistema elétrico, que você percebeu agora. E calhas também, calhas de água. Então, né, ela vai ter a vazão de água, mas nunca... Não é um sistema que vai ter perigo de entrar dentro da caçamba, não. Tem um sistema de vazão. De novo, vocês não colocaram só por colocar. Pensaram também na funcionalidade. Se me disse aqui, ficar pegando chuva na rua, não vai... Impressionante, mas tudo pensado, né? Para os carros serve para isso aí, né? Sistema de duas fechaduras, né? Para poder... E sistemas elétricos, como eu disse, uma de cada lado para aliviar o peso e o travamento ficar mais garantido. Então, e o que dentro é a parte de caçamba com uma Saveiro tradicional. Ótimo, perfeito.
braço a gás também, a gente colocou. Olha isso aqui, olha. Fotográfico. Então, Pra Rocket aqui. pra Rocket tudo, cara. Pra Rocket pode. Foi um carro do momento. Sem manta, tudo. Isso aqui. Esse é o coração do carro. Fala pra gente, então. Tem muita polêmica em relação a quantos cavalos esse carro tem. O pessoal fala em 140, 150, mas Teve muita polêmica, muita especulação, né? Muitas vezes nem consultaram a gente, não sei, muitas mídias na época saíram divulgando. Mas hoje, explicação do motor, 1.4 TSI, ele veio do Golf geração 6. Foi a primeira geração do EA211 1.4. Né? E o que tem de interessante? Turbina está na frente e o coletor de admissão está atrás. Isso, ao longo do desenvolvimento do motor, foi substituído. A turbina hoje está atrás e o coletor na frente. Inverteu. Então, o motor 1.4 hoje, que equipa nossos carros, tem um layout diferente, uma potência diferente, torque. Então, o motor sofreu evoluções também. Certo. Esse foi, vamos chamar, a primeira geração dele que a gente trouxe para colocar nesse carro. E ele gerava aqui 122 cavalos. Esse é o valor oficial. 122 cavalos. pouco menos então do que a gente imaginava. Pouco menos. Para esse carro já é um canhãozinho. Sim, claro. Pelo dimensionamento, exato. E também traz 20,4 kg força de torque. Esses são os números oficiais, nosso. E velocidade máxima. Arrisca um valor, não? 220? 215? 190. 200 redondo. 200 km por hora é a velocidade máxima que a gente conseguiu nesse carro. E também de 0 a 100. Arrisquei. 9. Chegou próximo da velocidade. Hein? 9. Você tá ficando. É 9 mesmo? 9,5. 9,5 segundos que esse carro, então, alcança de 0 a 100 km por hora. Vamos agora lá pra parte de dentro, então, porque também é um outro acontecimento lá. Já estamos aqui dentro, Rodrigo, e tem um cheirinho até um pouquinho de novo ainda, mas de guardado também. Tem um cheirinho de guardado. De guardado. Tem jeito, né? Bastante tempo. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Vamos começar de trás pra frente aqui na cabine, então. Primeiro falando desse sistema de som. Como é que a gente tem aqui atrás? Então, a gente colocou um som aí de alta performance, né? Com duas caixas grandes ali, subwoofer. E aqui, ó, numa caixa preta que vocês estão vendo brilhante, tem um amplificador. Tudo parafusado, guardadinho, escondido. O rádio é tradicional, é um rádio double DIN da época. Certo. E ele descarrega aqui muita potência. Não está funcionando agora, a gente blindou tudo. Mas ele tinha então um som, né, com os das portas, certo. 2 tweeters aqui também de alta performance, sim, legal. e as caixas aqui atrás, então, e funcional. No salão, inclusive, a gente chegou a ligar, deu um baita Huawei, né, e pra galera, e o pessoal quis ver, que som que é esse? A gente, logicamente, não divulga as marcas, porque o foco era o carro e não o som, mas isso era um adicional, que a juventude tem que ter um carro adorava. Até hoje, né? Até hoje tem aí na rua, tem gente que põe lá na caçamba, inclusive, né? Um subwoofer separado, famoso paredão. A gente resolveu fazer aqui dentro, aproveitou que era a cabine estendida, lembrando, né? Tem esse espacinho aqui, a gente conseguiu encaixar certinho aqui. Ótimo. E foi o Huawei de 2010. Agora a gente veio pra esse banco. Da onde vieram esses bancos concha aqui, esportivos? Tem até um Rocket aqui. Exclusivo da Saveiro. Exclusivo da Saveiro. A estrutura, né? Esse banco, ele é também do Scirocco. E também do Golf R32, da geração 4 dele. Certo. Na verdade, foi usado em vários modelos R. Já na época, o R32 foi o precursor da marca R, mas teve Scirocco também que usou. Então esse banco ele é importado, europeu, veio desses 2 modelos. E a gente fez um revestimento exclusivo para ela, tanto com as cores, ó, o vermelho e o preto brilhante, preto fosco, como também aí o Rocket escrito assim. Cara, nossa, esse banco aqui abraça, né? Nossa, abraça. Cara, o volante também tem costura vermelha. Aliás, a porta aqui, os apliques aqui os do lado. apliques, então, veio exatamente o vinil
copiando a cor do vermelho tornado lá de fora. Tudo com detalhes vermelhos, até a luz de iluminação aqui no de cortesia. Bem visto, Daniel. As luzes aqui, né, que iluminam os pés, já é a vermelha. Se você verificar aqui os elementinhos vermelhos, o difusor é totalmente exclusivo, em colmeia, remetendo à esportividade. Lembrando que colmeia é um chamariz da Volkswagen para veículos esportivos. Tá aqui também. Esse volante é do... Esse volante é do Polo GTI. O Polo geração 4 GTI. A gente até chegou a trazer umas unidades pro Brasil. Sim. Então foi a primeira versão de Polo com ele achatado aqui embaixo, costura vermelha e o corão bonito, a pega aqui, né? Esmagada. Então, tudo de bom. Tudo de bom. E a manopla do câmbio com só 5 marchas indicadas. Então, essa é do Golf GTI. Era originalmente, não sei se foi trocado. Então, ela já foi utilizada em outras versões de Golf. A gente localizou, colocou no Brasil também. E a gente não tinha de 6 casando com o design. Então a gente deixou de 5. Todo mundo fala, pô, é 5 mais, É 6. mais a ficha a gente falava 6. E gerou mais um segredinho na época. Olha só, né? mais um. Mais um segredinho. Aqui tá Tem uma 5, mas sexta tem uma marcha sexta aqui. marcha escondida Então, acho que- pra casar com esse motorzão. Ótimo. Agora chegou o momento da gente ligar pela primeira vez. Eu vou até... Vamos lá, hein? Vai lá, até se ajeita Vou aí até me ajeitar aqui. pra você não cair do banco. pisar na embreagem. nada, hein? Pra você, Daquela- pra A gente você vai não, decolar agora. pra você não der um pulo do banco. Não, mas é um momento histórico, porque pela primeira vez um veículo de mídia vai fazer isso aqui. Olha só. Cara, Drigo, agora chegou o momento da gente dar um rolezinho com esse carro. Então a gente vai sair, infelizmente não, porque eu tô feliz pra caramba de estar com essa oportunidade de dirigir esse carro, ainda que seja um rolezinho mais tranquilo, mas só aqui dentro da fábrica da Volkswagen. Mas vamos ver como é que é guiar pela primeira vez essa Vero Rocket. É isso, Daniel. Agora sim, a gente tá dando o primeiro rolê da Saveiro Rocket. Acabamos de sair da garagem da Volkswagen aqui, a garagem reformada deles. Cara, é bizarro pensar que a gente, tipo, ninguém nunca dirigiu esse carro. Esse além aqui da gente, sim, além do pessoal da Foi um Volkswagen. dos astros daquele salão do automóvel, né? Foi muito requisitado, saiu em todas as revistas da época, enfim. Mas, pô, esse banco aqui é um conforto só, né? Esse banco aqui do Golf R32, concha, super esportivo. Sim. Aqui a gente tá, né, só pra contextualizar de novo, a gente tá dentro da fábrica da Volkswagen aqui na Anchieta, então assim, o rolezinho que a gente vai dar, infelizmente, dificilmente vai passar da terceira marcha, mas é só pra gente ter um gostinho do carro. Agora, o que é legal, que antes de eu andar aqui com você, eu dei um rolê lá com o Rodrigo, e deu pra ouvir melhor a questão do respiro lá, Da abertura do alívio, da válvula, exatamente, o alívio de pressão no turbo. Na verdade, não é nem um alívio da própria Westgate, eles fizeram uma outra, entre aspas aqui, né, gambiarra, deram um outro jeito pelo filtro de ar, né, porque, enfim, eles tiraram ali alguma pressão, exatamente, do filtro de ar de admissão, para dar esse efeito quando você solta o acelerador, então para dar esse respiro. Puxa e dá um ronquinho. Né? Exatamente, não tem a ver exatamente com o Westgate, mas é um outro jeito para dar esse mesmo efeito. Mas, cara, é muito louco como esse carro, ele tá, tipo, preparado para você dirigir, né? Sim. Todo funcional. A única coisa que a gente tava comentando até com o Rodrigo é que ele não esterça tanto, né? Exatamente. Por causa do tamanho Exatamente, das rodas, né? Como as rodas são 18, grandes, os pneus largos. Os pneus mais largos, aí não cabe na caixa de roda para você dar o batente inteiro. Então, quando você dá, sei lá, 2 voltas com o volante, ele já dá o batente. Já pega. E você pode perceber do lado de fora que a roda, o pneu, ele não vira muito mesmo. Então, tem essa dificuldade, mas enfim, faz parte do projeto e tal. Porque dava pra ser. Pensar em não era um carro de linha, então. Exato. Era um carro que era pra ser funcional, nasceu com essa ideia, né? Mas que não, assim, nunca pensado em ser colocado à venda, né? Sim. Foi pensado em ser colocado à venda. E o Rodrigo contou também que, assim, embora ele fosse preparado para atender várias legislações, né, acerca, enfim, de regulamentos que o carro tem que atender e tal, tudo mais, que nem ele mostrou do limpador luxo, não, a questão de homologação desse carro seria mais difícil fazer. Sim. Porque como você mudou muito a estrutura do carro, você mudou, enfim, a questão do motor, questão de peso, ruído também, porque o escape dele é diferente. Não tem nada muito maluco de escape, não. Ele tem abafador, tudo mais, catalisador normal, mas só de você mudar algum filtro, alguma coisa, você já tem que passar em emissão de ruído, emissão de consumo,
como enfim, Poluentes e tudo. poluentes e tal. E aí isso seria mais difícil, seria muito mais caro. Por isso que dificulta, né, o lançamento de carros especiais assim. Porque você não é só lançar um carro que é super legal, você tem que passar por todo o trâmite burocrático Exato. de validação, etc. Exatamente. Então não é qualquer coisa que passa. Exatamente, mesmo se fosse uma questão de você, sei lá, fazer um lote muito limitado, ainda que tenha legislações mesmo assim tem que ser homologado. Mesmo assim tem que ser homologado. E aí também o preço dele seria estratosférico. Seria muito legal ter uma Saveiro Rocket, mas não uma que custasse 500 mil reais. Né? Exatamente, aí não ia fazer sentido. Eu tiro ia sair pela culatra. A galera ia criticar pra caramba, né? Exato. Mas é diferente do que você faz, você pega uma Saveiro ali de linha normal e você mexe e aí não tem que passar por homologação de novo. Sim. Por isso, é um carro que sai de linha já fica mais caro todo esse processo, né? Aqui a gente tá numa ruazinha um pouco mais acidentada, né? Com mais imperfeições. Dá pra perceber o quanto a suspensão ela é mais durinha. Ela rígida, tem um acerto mais rígido mesmo. Isso eles mudaram, né? O carro tá mais baixo e tudo mais. Então você, ela vai copiando bem o asfalto. O que, enfim, se você tem um carro desse, você ia comprar pela questão da diversão e capacidade de levar pra track day e tudo mais. Aí você não ia se importar muito com isso, mas de fato o carro balança, você vai sentindo bastante coisa aqui no banco também, ele é mais duro, mais rígido. Tem essa proposta esportiva, né? Caramba. Mas eu tô tentando achar algum lugar aqui pra dar uma esticadinha. Acho que não vai dar, não. Será? Aqui dá pra... Vamos ver se a gente consegue dar uma esticadinha de leve. Aqui a gente tá em segunda. Pera aí. Deu pra ouvir o respiro, ali, o respiro da turbina. Cara, bom demais isso. Muito legal, né? Nossa, legal demais. Todos esses detalhes aqui. A gente falava que a Central Multimídia, que é basicamente a mesma de Amarok, hoje os carros mais novos que não mudaram o seu projeto, que são da mesma época, né? Aqui tem um layout um pouquinho diferente, mais antigo, né? As de hoje em dia receberam algumas atualizações, mas é basicamente a mesma estrutura física aqui. A mesma estrutura, exato. Isso, enfim, como a gente vê a passagem do tempo, né? O interior é uma das coisas que mais evidencia assim, o quanto o projeto do carro pode estar mais ou menos alinhado com a contemporaneidade. Aqui o interior da Saveiro já está mais datado, né? Mas, cara, eu gosto. Pra mim, essa geração G5 do Gol, da família Gol e Saveiro, pra mim é a mais bonita. Mais bonita, eu também acho. Eu acho muito bonito, que nem o Gol do Bola, é G5, acho o Gol dele bem legal, bem bonito. Essa Saveirinha aqui, enfim, não só pela questão de ser a Rocket, mas eu acho que essa geração, essa casca, né? Essa casca é uma das mais bonitas. E acho que combinou muito bem assim com esse estilo de... a gente tava até brincando, parece aquelas picapes Utes, né, da Holden lá da Austrália, né? O negócio meio roadster. Hector Pion, a gente tava com 169 quando a gente pegou, a gente vai andar aí uns 5 km. Dessa história pequena desse odômetro, 5 km são nossos. 5 km são nossos, exatamente. Vamos ver aqui, o computador de bordo tá todo funcional. Agora dá pra dar uma... por litro. Nossa, olha só, 7 km por hora de velocidade média. 4,2 km por litro. Cara, mas é muita vibe de poder dirigir esse carro. E aí, né, a gente pode estar se perguntando, mas por que não leva pra volta rápida e tal, pra fazer essas coisas? Tentamos, assim, não foi por falta de tentativa. Não foi por falta de tentativa. Mas há motivos, né? Exato. Esse carro, embora ele seja todo funcional, ele tem várias partes que foram feitas especificamente para ele, então não compõem a parte estrutural já homologada e testada da Volkswagen para Saveiro, por exemplo. Então, fica difícil prever como esse carro se comportaria numa volta rápida, que o Rubinho extraindo o máximo de potencial dele, né? Como é que seria a questão da rigidez torcional do carro. Entrando em curva, tem umas curvas bem fechadinhas. Exatamente. Bom, essa questão do esterçamento que a gente falou, também, por exemplo, já não daria por aí, entendeu? Mas, por uma rodinha mais menor, né? A do 17, por exemplo, sim, poderia ser, mas tem outras partes de estrutura do carro que talvez não aguentariam, não suportariam. Então, vamos ver, assim, eu acho difícil, sabe, mas a gente vai continuar em contato aí com a... Continuar a negociar e quem sabe um dia levar pra mim. Exatamente. Cara, mas assim, a resposta do carro, assim, do acelerador, ela é um pouco mais... um pouco mais vivo, um pouco mais vivo na sua mão aqui também. Vamos ver se tá uma esticadinha. Tá lá. Tem um ronquinho, né?
né? Dá pra perceber. Tem um ronquinho legal. Deixa eu passar aí a Ribas. A gente tá no meio da fábrica aqui da Volkswagen. Cara, mas é engraçado como muda já. Tipo, a Saveiro, ela já é, assim, elogiável pela suspensão dela, que é de eixo de torção atrás. Ela tem uma suspensão já um pouco mais confortável para você andar do que se você compara com uma estrada, por exemplo, né? É um pouquinho mais refinada e tal. E aqui você já percebe que, tipo, só de você ter um pneu mais largo, esse pneu não é exatamente semi-slick, tá? A gente viu depois, ele tem menos ranhuras, mas eu acho que não é exatamente semi-slick, deve ser um passinho antes de virar. Um pouquinho, tá ali no meio do caminho, né? Tá ali no meio do caminho. Ele tem umas ranhuras. Ele tem mais ranhuras do que um semi-slick, mas menos do que um normal, convencional, entendeu? Então tá nesse meio tempo, nesse meio termo, mas já muda a característica, assim, do carro, sabe? De copiar o asfalto e tudo mais, tipo... Claro, isso aqui é só um rolezinho, mas já dá pra perceber essas... Fica mais... que fica mais comunicativo o carro, sabe? Olha como é difícil eu estressar, ó. Olha, vai ter que dar ré. Vai ter que dar ré. Caramba. Não é qualquer curvinha que ela faz de primeira, não. Realmente a questão do estressamento é relevante aqui. E você viu, né? Câmerazinha de ré. Sim, também. Tudo já, pra época, né? Pô. Câmera de ré, sensor. Completinha, sensor de estacionamento. Completo, é só homologar, Volkswagen. Homologa, arruma a questão da caixa de roda e homologa. Cara, mas é isso, Dani. Acho que a gente deu um rolezinho aqui, um gostinho de Saveiro Rocket pra vocês. Desmistificamos várias informações aí. Alguns números de potência, de desempenho que não eram revelados, assim, não achava em lugar nenhum, porque esse carro nunca foi feito, mas aí o Rodrigo conseguiu nos explicar. E é isso, cara, tivemos o gostinho de dirigir, essa honra, né, exclusividade de dirigir a Saveiro Rocket, um dos protótipos mais legais já apresentados aí pela nossa indústria, que deixou um gostinho de quero mais aí pra todo mundo que gosta de carro esportivo, de picape. Exatamente, vamos dar uma última esticadinha. Vai. Puxa bem, 122 cavalos. Tá bom demais. É isso, gente. Valeu, deixa o like aí, se inscreve no canal da Acelerados, porque vai vir mais carros da garagem da Volkswagen aqui pra gente conhecer. Então, assina a notificação aí pra você não perder também. É isso, tem mais coisa legal. Mais conteúdo legal pra vocês. Valeu. Até a próxima. Aí daí chegamos num lugar que dá pra dar uma aceleradinha aqui. Não vai ser um 0 a 100, tá? Vai ser um arrancadão. Um arrancadão oficial, mas só pra gente de repente ter um gostinho um pouco mais especial aqui da Saveiro Rocket, né? Acho que merece, né? Claro. A gente tava num rolezinho só de segunda e tudo mais. Vamos lá então. Pôs primeiro aí? Boa. Cara, segura. Bom demais. Caramba, vou fazer na volta agora. Veio cantando pneu. Fazer mais uma agora pra voltar. Agora no decidinho aí vai pegar agora no decidinho vai pegar em bala. Foi bom. 70 por hora, 60 e pouco? Por aí. Foi 0 a 50. Um pouquinho mais longa essa retinha lá pra gente. Quem tiver vendo aí, pô, a GoPro de fora e tal, tem todo esse campo pra andar, mas não, gente, porque aqui o asfalto ele tá muito cheio de pedra, muito cheio de coisa, e os caras tratam esse carro com muito carinho, então se a gente ficar passando em cima de pedra e começar a ralar a lateral do carro, eles nunca mais deixam a gente chegar perto desse carro, então tem que ser só na moralzinha mesmo.